Projeto Entender para Vivenciar, Doutrina Espírita Cristã, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade GEVEC, Semeando o Conhecimento. Do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, hoje vídeo 53, item 53, continuamos a falar da fortuna. Kardec, no item 52, disse que somos usufrutuários dessa fortuna. Agora, teremos então sobre aquela palavra que a gente sempre ouve dizer, né? Do camelo no buraco da agulha. Então, olha só. No item 53, ele fala: a fortuna é uma prova mais arriscada do que a miséria. Porque é uma tentação para o abuso, os excessos, e porque é mais difícil ser-se moderado do que resignado. Bom, olha só. Na visão de Kardec, ele quer dizer o seguinte: as condições que a riqueza lhe dá de sexolatria, eu posso, com o meu dinheiro, comprar o sexo. Com o meu dinheiro, eu posso comprar drogas mais fortes, cada vez mais fortes. Com o meu dinheiro, eu posso gastar uma fortuna com um prazer momentâneo do que dar um prato de comida para um pobre. São os prazeres, os vícios, são todas essas situações que Kardec ele vem, é uma prova mais arriscada do que a miséria. Porque ao mesmo tempo que você tem condição de ajudar, você também tem da queda. E hoje eu vou estudar, eu vou fazer uma leitura do Evangelho, do Novo Testamento. Nós, espíritas cristãos, vivenciamos as virtudes do Cristo e essas virtudes no Novo Testamento. É uma leitura. E eu utilizo este livro, o Novo Testamento. Esse Novo Testamento, ele não é espírita, ele é uma tradução de um espírita com a contribuição de teólogos da Igreja evangélica e da Igreja Católica. Aqui há um estudo dos originais gregos, e dentro desses originais gregos ele veio nos trazer a interpretação do grego para o português. Ok? Então vai dizer o seguinte, olha só: as posses e reino dos céus. Eu estou em Lucas capítulo 18, item 24 ao item 30. Mas esse ensino, ele está em Mateus capítulo 19, versículo 23 a 30. Também está em Marcos capítulo 10, versículo 23 a 31. Estudar a filosofia espírita o link que se faz da segunda revelação com a terceira. É assim que você entende do espiritismo cristão, por ser o Cristo nosso modelo e guia. Então, eu vou estar fazendo a leitura, Lucas capítulo 18. Ele fala: vendo, disse Jesus, quão difícil que os possuem a riqueza entram no reino de Deus. Pois é mais fácil entrar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram: e quem poderá ser salvo? Ele disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Disse Pedro: eis que nós deixamos as próprias coisas e te seguimos. Ele lhes disse: amém, vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou genitores, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo muitas vezes mais, e na era vindoura a vida eterna. Bom,
Cristo, então, ele tem essa passagem falando do camelo no buraco da agulha. As palavras de Lucas, por ser ele médico, ele usa a palavra orifício, né? Mas Marcos e Mateus, buraco da agulha. Bom, nós temos essa explicação, e é necessária irmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, aonde ele vai falar no item 8, desigualdade das riquezas, mas eu vou pular os primeiros parágrafos e já vou direto para o último. Diz ele: lamenta-se com razão o triste uso de algumas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição de bens terrenos. Mas se em lugar de limitar a sua vida ao presente, considerasse-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, esses abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Quando então ele vem dizer a fortuna é uma prova mais arriscada, é porque me aproxima. Eu tenho condição de viver os meus vícios, de viver minhas paixões, os meus excessos, por causa do meu dinheiro. Então, ele fala, a fortuna é uma prova mais arriscada. É por isso. Tá joia? Só para vocês entenderem. É mais arriscada por isso. Para o abuso, os excessos e porque é mais difícil ser moderado do que resignado. Olha só. É aquilo que eu falei no vídeo anterior do Bill Gates. Ele tem a sua fortuna e doa bilhões, milhões de dólares para a caridade. É uma pessoa resignada com a sua fortuna. Ele sabe que pode ajudar. Outras pessoas querem cada vez mais. Não são projetos de caridade para aparecer, para dizer que ajuda. Hoje nós temos aí exemplos de jogadores que valem milhões, enquanto a pobreza na África se expande pelas doenças, pela falta de saneamento, e ninguém tem condição de doar $1 milhão, e vale milhões e milhões e milhões para o seu prazer, para a sua satisfação. Aquele que comprou aquele jogador, paixão. Eu pergunto se converteria 100, 200 milhões em condição de caridade. Ou é somente para sua paixão? Ter. Eu tenho condição de ter e tenho. Comprei. Comprei esse jogador, comprei esse avião, comprei isso. Então, essa questão do vídeo 53, a fortuna é uma prova mais arriscada do que a miséria. Tenho a certeza. Eu sou pobre. Eu sei da dificuldade de ter as coisas. Eu sei que eu não tenho condições de tirar um dinheiro para uma droga, sabendo que eu tenho que colocar arroz e feijão em casa. A miséria, ela te faz você ficar muito mais resignado com a sua situação. Então, olha, vocês que têm condições, a fortuna, ela é uma prova mais difícil, mas ela não é uma pena.
Você pode trabalhar para o seu próprio bem e o bem dos que convivem com você e daqueles que vão trabalhar com você, adquirir dinheiro, sustentar suas famílias com honestidade. É isso que tem que ser. Ser rico não é pecado. Errar é o que você faz com a sua fortuna, olhando só a questão do egoísmo, do eu. Eu quero, eu preciso, eu tenho. Então, pessoal, hoje no vídeo 53, a fortuna é uma prova mais arriscada do que a miséria, porque é uma tentação para o abuso e os excessos. É uma tentação para os abusos e os excessos. Eu não tenho condições financeiras de ter X, o sexo, de mulheres que custam uma fortuna pelo sexo. Não é desse jeito hoje, porque parece ser natural, é o que vende pela televisão. Então essas pessoas que têm dinheiro têm esse sexo. Não é? Tem essa a condição de ter. Mas sabemos dos erros que acontece e precisamos modificá-lo. Ok? Hoje nós aprendemos que realmente ele é mais difícil pela filosofia espírita. Nesse vídeo 53, item 53 do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. E também aprendemos a questão que dentro do Evangelho, Lucas, Mateus e Marcos também comentam sobre essa dificuldade. Ok? Vamos seguir em paz em nossos pensamentos. Vamos ajudar com muito amor ao próximo, ao caído, ao sofrido. Vamos pegar bons exemplos. Vamos ter uma referência em nossa vida de bons exemplos. Aquelas pessoas que fazem com um amor natural, ajudando as pessoas. É este nível que nós temos que ter exemplos. E vamos tomar esses como os exemplos e nos guiar na nossa vida profissional, em todo o dinheiro que vamos ganhar na nossa vida profissional, levando em consideração a caridade e o amor. Que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos e convertamos em ações verdadeiras o nosso crescimento moral. Um grande abraço, fiquemos com a paz do Cristo.